Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento back-end com a Fast API. Na aula passada, a gente viu duas formas de enviar dados para o nosso back-end. A primeira foi através dos parâmetros de query, aqueles que não estão na rota aqui do nosso servidor, ou seja, aqueles que vão vir depois da interrogaçãozinha aqui, e era basicamente acrescentar um nome aqui, né, uma variávelzinha, que ele já usaria o parâmetro de query. O segundo foi mexendo na própria rota, que é o caso do que a gente está no exemplo aqui, ó, onde eu coloco aqui um /name, e isso aqui vai fazer parte da rota. Bom, embora esses dois métodos sejam aceitáveis e úteis para diversas situações, quando a gente vai enviar muitos dados, principalmente dados inseridos pelo usuário, esse método não é o mais adequado. Como que um usuário trabalha lá no HTML? Ele preenche um form, né? Então, o form tem uma série de informações que são enviadas para o back-end. Então, nessa aula, a gente vai ver como que a Fast API recebe os dados desse form e como que a gente pode usar esses dados para fazer algum tipo de processamento em uma rota dinâmica. Beleza? Então, vamos começar criando um form de login, né? Já que é um exemplo muito mais interessante do que simplesmente um mero Hello World. Eu vou alterar então o título aqui para login, né? Vamos colocar aqui dentro da página também um título chamado login. E vamos agora inserir os campos, né? Vamos começar colocando um label. Então vamos lá, label, for. Vou colocar aqui um campo para o nome do usuário, né? Username. E aí vamos colocar o texto, né? Username na label. Beleza? Ele está aqui reclamando porque a gente não tem, né, o componente seguinte, que é o componente do input. Então vamos lá, input type igual text, né, que é o que a gente quer, uma área de texto, id igual username. Ó, vejam que agora saiu o vermelho aqui, né? E aqui, pessoal, vem a parte importante. Como que o back-end vai saber, né, que esse dado é o dado do usuário? Ele vai através do nome desse input, não através do ID. Tá? O ID a gente usa dentro do HTML, para no nosso JavaScript procurar esse campo, para você referenciar aqui na label e tal. O name é o que vai ser realmente enviado para o back-end. Então vamos colocar aqui, ó, name, e eu vou colocar o username também. Né? Poderia ser name, por exemplo, né? Se a gente quisesse. E aqui vamos botar um placeholderzinho, né? Só para a gente ter um texto ali, para a pessoa saber o que digitar, beleza? Então tá aqui o nosso input, né? Vamos colocar ele num parágrafo, já que a gente quer separar esses elementos aqui, né? Então eu vou colocar esse cara dentro de um parágrafozinho aqui, para a gente não se perder, beleza? Próximo parágrafo, vamos colocar mais um input, né? Vou até copiar aqui, ó. Então, o input agora vai ser do password, né? Que é a senha. Vamos pedir aqui password. Aqui, tipo texto, né? ID, vamos colocar aqui password. E o nome, vamos colocar password também. De novo, né? Esses dois dados não precisam ser iguais. Até normalmente, o que vai acontecer em um sistema de verdade, né? Aqui, normalmente você tem vários elementos que se referem à mesma coisa, né? Você tem a label do password, você tem o input do password, etc. E aí é comum o pessoal prefixar, né? Então, numa caixa de texto, botar tipo um txt, password, né? Ou então colocar aqui um password de input, né? Então, cada equipe tem a sua convençãozinha, para daí não se perder, beleza? Porque às vezes, né, como eu falei, a gente tem vários elementos da mesma coisa. Já o name não, o name é o que a gente vai enviar para o back-end, vamos enviar password mesmo. E aqui, né, o placeholder, vamos escrever password. Na verdade, passwords não precisam tanto assim no placeholder, né? Se a gente quiser ocultar o que é escrito, além do input type text, existe o input type password, tá? Então, se vocês quiserem deixar oculto com aquelas bolinhas, a gente pode botar esse tipo de input. Bom, quando a pessoa clicar no botão de enviar, todo esse input aqui vai ser enviado para o nosso servidor. Então, vamos colocar esse botão, né? Então, vamos colocar aqui mais um parágrafo. E eu vou colocar aqui um input type, de novo, né? Input type igual button, submit, né? Para a gente enviar o form.
E aqui vamos colocar um value qualquer, por exemplo, login. Beleza? Então tá aí o nosso form, né? O que faltou aqui? Colocar todo mundo dentro da tag form, né? Então, por enquanto a gente só tem as caixas e tal, mas ele não sabe que isso é um formulário, né? Então, vamos colocar a tag form aqui. E a tag form tem algumas coisas interessantes, pessoal. Vejam. Primeira coisa, a gente vai escrever o action. O que é o action? É para que página a gente vai ser redirecionado quando a gente fizer o submit desse form. Então, a página que a gente quer é a página /login. E na sequência, a gente tem um método que vai ser usado. Veja, tem 3 tipos de método. Dialog, quando eu quero enviar para uma outra página flutuante. Get, quando eu quero fazer um get. E aí, todos esses parâmetros vão entrar na URL do get, igual a gente viu na aula passada, né? Eu vou botar aquela interrogaçãozinha e vai colocar o username igual e o password igual na URL da página. E quando a gente quer enviar dados como username, senha, que são dados que a gente não quer que apareçam na URL, não quer que apareçam em lugar nenhum, a gente usa o tipo post, tá? Então a gente pode usar esse tipo post aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um post no nosso servidor com esses dados dentro, tá? Então vamos colocar todo mundo aqui dentro da tag form, né? Isso. Podemos até fazer uma indentaçãozinha aqui para ficar fácil de ver o que está dentro do form. E beleza, tá aqui o nosso formulário de login, né? Podemos até testar aqui. Ó, tá aqui. Username, password, ele ainda não está funcionando, né? Isso aqui é só o modo de teste do Chrome, só para a gente ver a cara do nosso formulário. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente vai exibir ali, né, para o nosso usuário. Ok, então vamos agora programar o servidor para aceitar esses dados lá do lado do servidor, né? Aqui eu vou fazer uma lógica bem simples, só para a gente entender como esses dados chegam no servidor. Então aqui, ó, primeira coisa, a gente vai ter que criar um endpoint novo para esse login. Vamos apagar esse endpoint de hello? E aí, que tipo de endpoint é esse? Dessa vez não é mais um get, pessoal, é um post, né? Vejam que a gente usou o método post lá, então a gente vai ter um método post aqui. O método post, como a gente explicou na outra aula, né, é o método ideal para você criar coisas ou para você executar ações no servidor. Nesse caso, a ação de login, né? Então, ele é o método ideal para isso. Nesse caso, é o método que a gente está usando aqui dentro do nosso formulário. Beleza, vamos fazer um post em /login. Então, vamos criar a funçãozinha def login. Bom, beleza. Como que eu digo na minha função que os dados que vão entrar nessa função de login são os dados que vêm do meu formulário, tá? Como que a gente faz isso? A gente usa um recurso do Python chamado annotated. Esse recurso permite que a gente associe informação a uma variável, tá? A um tipo de dado de uma variável, a uma string, por exemplo. Que informação é essa? A informação que o Pydantic nos dá, o Starlet nos dá, que é a informação de que esse dado vem de um form e não na nossa URL, nem em outro lugar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável com o nome que eu coloquei lá no HTML, username, e é assim que ele faz o casamento das duas coisas, de saber que aqui se refere àquele campo username que a gente tem no HTML. E aí eu vou escrever aqui, ó, annotated. Veja que aqui importe ele aqui do typing, tá? Annotated. E aí agora eu vou colocar o tipo de dado que eu estou anotando, no nosso caso é uma string, né? E aí eu vou fazer vírgula form, tá? Aqui tá a mágica, vai fazer a mágica acontecer. Vamos dar um import aqui e importem esse nome aqui da Fast API, né? Fast API form. Beleza? Então pronto. Eu associei, né, aquela informação ao tipo de dado form. E agora a Fast API sabe que esse endpoint vai receber essa informação, tá? Vamos colocar mais um aqui, que é o nosso password, né? A lógica é a mesma, né? Então, é um annotated str,form. E eu posso só fazer esse form, ele já sabe, né, que é o form da página, então esse form vem do mesmo lugar. E agora, pessoal, é a lógica que a gente quiser aqui. Agora nós estamos livres, né,
para criar o que a gente quiser. Vamos fazer um loginzinho assim, ó. If username igual. Vamos colocar aqui que tá o admin. And password igual 1, 2, 3, 4. É uma lógica bem simples aqui, né? Se o usuário é o admin e a senha for 1, 2, 3, 4, vamos retornar aqui, ó. Welcome admin. Se não for isso, vamos retornar um login attempt failed. Então, ele vai retornar só o texto mesmo, né? Bem-vindo admin e login attempt failed. Ah, professor, mas eu queria retornar o HTML mais bonito e não sei o quê. Tem algumas formas de fazer isso, né? Que a gente vai explorar nas próximas aulas. Nessa aula, vamos nos concentrar simplesmente nesse envio de dados para o nosso servidor. Bom, tudo pronto, né? A gente já pode testar o nosso login. Vamos aqui no terminal e vamos chamar o nosso amigo Uvicorn. Ah, sim, pessoal. O que ele disse aqui pra gente, ó? O form data requer o Python multipart, tá? O que ele está dizendo aqui pra gente? Esse tipo de erro, às vezes, a gente encontra na FastAPI e é até bom que tenha dado pra gente entender. Ele está falando que está faltando um requerimento aqui no nosso requirements, tá? O Python multipart é a biblioteca do Python que vai gerenciar formulários. Ele vai gerenciar tanto o envio de formulários comuns, como até mesmo o envio de arquivos em formulários, as várias seções de formulários, etc. Então, como que eu faço para instalar? Ó, ele já até deu o comando aqui, né? Mas a gente pode simplesmente copiar isso aqui e colar no nosso requirements. E aí a gente acrescenta aqui a versão, né, que atualmente é a 0.20.0, tá? Se você der aquele comandinho, ele provavelmente vai fazer isso para você, tá? Então, se você quiser dar o comandinho pip install Python multipart, também funciona, né? Então, vamos dar o comando aqui. E aí o pip, né, certifique-se de estar dentro do seu VM, o pip vai fazer a instalação. Então, vamos de novo tentar o nosso Uvicorn agora. Pronto, ó. Vamos entrar na nossa página, né? Então, lembrem que ele vai dar um not found, porque a nossa página está dentro do /s aqui de páginas estáticas, tá? Então, tá aqui. Entramos no nosso form de login, username e password. Vou começar digitando um username inválido. Vou colocar aqui Vinícius e password 1, 2, 3, 4. Claro que isso vai falhar, né? Porque o nosso username é admin. Olha lá, login attempt fail, tá vendo? Veja que o Chrome, né? Ele já reconheceu, como o nosso campo era um password, né? Ele já reconheceu que isso aqui é uma tentativa de login. E aí ele já está sugerindo gravar a senha, aquelas coisas todas, tá? Vamos voltar agora para a página aqui. Vou trocar então meu nome para admin. A senha eu deixei a mesma, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer o login. Olha só, welcome admin. Então o que aconteceu aqui, pessoal? Pode parecer uma coisa bobinha, né? Ah, simplesmente a gente criou um form e enviou. Mas olha só o que aconteceu. Todo aquele dado do form, né? Todo aquele dado do form, ele entrou aqui no nosso servidor e foi carregado nessas variáveis. Então, a partir desse momento, né? A gente pode fazer o que a gente quiser, né? A gente pode colocar uma programação, a gente pode fazer o que a gente quiser, beleza? Só apertei o ignore aqui para não ficar reclamando da biblioteca que já foi instalada, tá? Então, a gente pode fazer o que a gente quiser. Bom, agora, vamos pegar uma outra situação real. Digamos que você esteja fazendo um formulário que seja um formulário de cadastro do usuário. Nesse formulário de cadastro, vai ter muitos dados. Vai ter o username, vai ter o password, vai ter muitos e muitos dados, né? Ficaria muito ruim se a única forma que a gente tivesse de colocar esses dados fosse através de dos parâmetros de uma função, né? Isso ficaria longo e ficaria confuso. Então, uma segunda forma que a FastAPI te dá é usando uma bibliotequinha que vem junto com a FastAPI, chamada Pydantic, tá? O Pydantic nada mais é do que uma biblioteca que nos permite criar classes de modelos de dados que a gente quiser.
ela tem uma série de funções que a gente vai explorar em outras aulas, como validações, conversões de nome e uma série de coisas. Mas eu vou mostrar aqui o exemplo mais básico, que é o quê? A gente criar uma classezinha do Pydantic para receber o username e o password dentro da nossa classe. Assim a gente não precisa encher de annotated aqui em cima, tá? Então eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou chamar aqui, por exemplo, de... vamos colocar aqui de forms.py. Beleza? E aí, como que eu crio uma classe do Pydantic, tá? Do mesmo jeito que eu crio qualquer classe do Python. Escreva aqui, ó, class. Vamos colocar aqui, por exemplo, login form. E aí, vou colocar aqui entre parênteses, e aqui sim, base model. O que é esse base model? É a classe que indica que essa classe que a gente está criando faz parte do Pydantic. Então, veja, a gente vai importar aqui de Pydantic base model. E agora aqui dentro, eu só preciso colocar os valores que eu estou esperando. Então, eu posso botar aqui, ó, username e password. E pronto, ó, isso é tudo que eu preciso. Veja, eu defini um modelo de dados aqui. Um modelo de dados do form de login, que espera um username e um password. Beleza? Então, uma vez que a gente tem esse modelo de dados, agora eu posso vir aqui no meu app.py e em vez de colocar username e password, eu posso colocar login form. E aí eu anoto aqui, em vez de uma str, a gente vai usar o nosso login form. Beleza? Ele vai pedir para a gente importar. Vamos importar. E aqui vamos apagar essa parte aqui. Ó, pessoal, eu notei uma coisa. Ele importou da pasta errada aqui, ó, source forms. Por que isso aconteceu, tá? Porque é necessário marcar, às vezes, o diretório aqui, ó, como sources root, tá? Ou seja, eu estou dizendo assim, ó, meus arquivos começam aqui, tá? Se a pastinha de vocês não tá azul, faça isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trocar isso aqui para from forms import login form, que é a forma correta, tá? Esse é um erro muito comum, muitos alunos cometem e ficam se batendo, principalmente aqui no PyCharm, né? Então, faça esse truque aqui, né, que é o mark directory as, para você não ter problemas. Então, tá aqui, ó, from forms import login form, beleza? Então, agora, ó, a gente vai usar esse login form aqui, né? Então, vamos usar aqui, ó, login form ponto username login form ponto password. Beleza? Mudou um pouquinho a lógica, né? Será que ainda funciona? Vamos testar. Então, vou usar o mesmo dado, né? E aí, welcome admin, né? Exatamente como a gente queria. Então, vamos colocar aqui um outro dado, né? Login attempt fail, do jeito que a gente queria, beleza? Então, esse é o segredo, né? Para a gente ter, né, esse tipo de abordagem aqui, para a gente ter dados, né, sendo enviados de um formulário para o nosso sistema, tá? Para o nosso back-end. E aí, acharam legal? Pessoal, qual que é a vantagem da gente usar o Pydantic, tá? O que eu recomendo para vocês? Que vocês sempre usem o Pydantic. Vocês não fiquem passando parâmetro, mesmo que você fale assim, ah, professor, é só um parâmetrozinho, eu tenho que usar o Pydantic? Sim, use o Pydantic, tá? Isso aqui, no longo prazo, o seu servidor vai ficar cheio de dados de entrada. Ele vai ficar cheio de rotas que vão conter dados, né? E aí você ter isso bem especificado ajuda muito na organização do seu servidor. Ajuda muito você a se achar dentro do seu código, tá? Fica muito mais fácil de alterar, por exemplo, digamos que para frente aqui agora, em vez do username e password, você precisa do e-mail, é só alterar aqui e ele já vai sinalizar em todos os lugares que isso foi alterado. Você não vai precisar sair alterando, né, vários locais diferentes. Então, isso facilita bastante a vida, tá? Usar o Pydantic facilita bastante a vida, beleza?
Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, né, pessoal? E a gente se vê na próxima aula.